Olá pessoal, está começando mais um episódio do Vale de Cast e no episódio de hoje, como escolher o coletor de dados ideal para a minha operação. Essa decisão pode impactar diretamente na produtividade da nossa equipe, na eficiência dos processos e, é claro, no seu orçamento. Então, antes da gente falar sobre os modelos e especificações, por que é tão importante a gente analisar antes de comprar um coletor de dados? Você tem que analisar por que é importante, porque de repente você pode estar comprando um caminhão para transportar uma caixa de fósforo ou de repente comprando um carro para transportar uma carga gigantesca. Então o ideal é você analisar o seu cenário, ver o que você precisa para atender aquela sua demanda, né? Nós aqui da Vale de Code somos especialistas em coletores de dados, então você buscar uma consultoria, colocar, olha, eu preciso fazer isso, eu preciso de coletores que atendam essa demanda. O que você pode me oferecer? A Vale de Code, como conhece uma grande gama, vai falar, olha, esse modelo atende a sua necessidade. Ah, mas esse modelo aqui é o dobro desse outro aqui. Ok, eu entendo que é o dobro, mas é o cara que vai te atender. Mais uma vez, fazendo uma analogia, você não vai comprar um caminhão para carregar uma caixa de fósforo ou comprar um carro para carregar uma carga enorme. Você tem que comprar o produto ideal que vai atender às suas necessidades. Por isso que é importante ter uma consultoria, uma análise e entender o que realmente você precisa para atender a sua demanda. E hoje a gente trouxe aqui alguns modelinhos, tá, de coletores aqui que a gente vai falar ao longo do programa aí sobre cada um deles, para que é a função de cada um. Na realidade, então, não é só apertar um botão e realizar uma coleta de dados aí, não é só isso, né? Não é só vir aqui e apertar o botão para fazer a captura. Existem coletores para diversos tipos de finalidade, tá? Transporte, varejo, inventário, logística, médico, enfim. Existem diversos modelos para as diversas finalidades. Então, antes de escolher, Luiz, um coletor de dados, quais são os principais critérios que o cliente ele precisa observar? Bom, primeiro é o sistema operacional. Hoje, basicamente, todos os coletores comercializados, eles têm sistema Android rodando. Antigamente existia o Windows CE, que a gente até trouxe um exemplar aqui do Windows, mas acabou sendo uma tecnologia descontinuada, né? Acabou ficando obsoleto e o Android aí tomou conta. Todas as versões aqui, tanto para logística, varejo, enfim, é Android rodando. Um segundo ponto importante que a gente precisa avaliar, Luiz, é o tipo e o alcance dessa leitura, né, desses coletores. Basicamente, existe 3 tipos de leituras para um coletor de dados, tá? Existe um D, que é códigos lineares, ele só vai ler códigos de barra, ele não lê QR Code. Existe coletores 2D. O 2D ele já lê tanto os códigos lineares quanto o QR Code. E existe o leitor RFID, que é um leitor de radiofrequência, que utiliza aquelas etiquetas, digamos, eletrônica, né, para fazer a leitura do produto lá, ou da caixa, enfim, do que você precisa controlar, e também a distância da leitura. Então, um exemplo, um coletor esse aqui, a gente já falou sobre leitores de longa distância, esse aqui é um para até 20 metros, então se você está numa logística, né, um galpão logístico que tem andares lá com os produtos, esse aqui é o mais indicado. Você não vai comprar esse cara aqui que é um mais indicado para leitura próxima, né, você vai acabar desperdiçando dinheiro e não vai conseguir utilizar da forma correta. Isso é um exemplo, tá? O que você precisa ler, qual o ambiente que você precisa ter, né? A resistência, cada um aqui tem um tipo de resistência, um é a prova d'água, é mais resistente à queda, enfim, são vários fatores aí. Fala um pouco então pra gente dessa ergonomia no uso desses coletores. Ergonomia. Vamos pegar esse carinha aqui, é um modelo da Zebra, um TC21. Basicamente, ele se assemelha muito a um celular, tá? Ele é isso aqui, ó. E aí existe essa opção para você fazer virar um gatilho. Então ele é um coletor totalmente full touch, que a gente chama, né? Ele não tem teclado físico e ele é indicado para o varejo em geral. Fazer um inventário no supermercado, numa farmácia, numa casa de material de construção, que você tem acesso ali ao produto na mão e aí você vai fazer a leitura
leitura. Se quiser ficar um pouquinho mais ergonômico, você pode fazer ele virar uma pistola, né, um gatilho, e aí a pessoa tem as informações na tela. Existe já os que são de gatilho, que são esses aqui. Esse aqui não é uma opção igual esse aqui, ele já vem dessa forma, né, de gatilho. Esse outro aqui também é um Zebra, o NC33 também. O Zebra tem uma opção que seria brick, que ele não tem esse gatilho, e aí ele ficaria só dessa forma e você faria o disparo por aqui ou nas laterais. Esse é um outro modelo. Tem modelo que esse aqui se assemelha, a gente até apelida ele de martelo do Thor. O leitor dele é aqui na frente, então a pessoa, a partir do momento que dispara, ele já fica com a informação aqui no monitor, na frente. Então imagina, ele não precisa ficar manipulando muito a mão, facilita um pouco mais. Os outros aqui também são gun, né, que a gente chama. Tem esse outro aqui que é um pouquinho diferente de você segurar, né, ele se assemelha muito a um brick, mas aí você dispara também por esse botãozinho amarelo e você tem um teclado físico. Tem operações que exigem teclado físico, não querem touch, apesar que ele também é touch, tá? Ele tem o touch aqui, mas facilita aqui por ter este teclado físico. E quanto à conectividade, Luiz, como é que funciona com esses coletores? Todos os coletores têm Wi-Fi, porque é o básico para ele poder acessar as informações. E aí o que vai diferenciar, alguns têm slot para acessar dados externos, né? Você colocar um chip de telefone ali para você poder andar ele. Você não precisa ficar só dentro do espaço físico onde tem acesso à internet. Você consegue, com a operadora, trabalhar na rua. Muito bom para logística, né? Precisa fazer a verificação da mercadoria, entregou a mercadoria, leu a mercadoria, tirou uma foto no sistema, ele alimenta o sistema lá automaticamente. Aí existem coletores que funcionam com 4G, os mais modernos já têm integração com 5G, possibilidade de criação de VPN em cima da rede 5G. Tem que avaliar a sua necessidade, né? De repente você só vai usar o coletor internamente, então você não precisa ter um custo a mais e comprar com um slot de acesso à rede de telefonia móvel. Só o Wi-Fi ele já vai te atender. Ah, não, eu preciso, o meu funcionário ele vai sair daquela região do CD ou do ambiente, ele vai fazer externo. Então precisa de um acesso, então você tem que investir numa conectividade telefonia móvel. Outro dia eu vi um colaborador de uma empresa de saneamento, um próprio coletor, ele acho que já dava com uma impressora portátil, né? Sim. Então ele já ia, fazia a leitura ali do relógio e automaticamente já saía a impressão ali na impressora portátil, né? A conta ali para o cliente, né, poder acessar, né? Esse tipo de sistema é muito utilizado, ele pode funcionar de duas maneiras, tá? Ele pode tanto funcionar utilizando os dados móveis, então a partir do momento que por geolocalização ou pelo número ele entende, ó, eu tô na Avenida 23 de Maio, número 1000, ele acessa o sistema lá da empresa, ele vê que no mês passado, um exemplo, o relógio dele estava marcando, sei lá, 300. Aí esse mês ele foi fazer a leitura, tá marcando 400. Então ele informa a leitura, ele joga já essa informação para o sistema da empresa lá e automaticamente devolve a informação e por Bluetooth ele já imprime a conta para o cliente e dá. E também ele pode funcionar offline. É um pouco mais complexo? Sim, porque aí precisa de uma roteirização, o sistema encapsula as informações, joga para o coletor e aí ele só vai jogando aqui, o próprio coletor faz essa informação, né? Ele imputa a informação do relógio e sai a etiqueta. Aí quando ele retornar lá para o escritório, o coletor atualiza a informação com a internet lá para os servidores, né? Para os equipamentos. Então existem essas duas formas, tanto online quanto offline. Pode funcionar dessa forma. E como é que funciona a questão da marca, suporte? Marcas existem várias, tá? Existem aí, que eu digo, as marcas são as marcas mais conhecidas, como o Zebra, como o Honio, como o Datalogic, o Rovo. São marcas que já têm um tempo no mercado, né? Já tem experiência e também cada dia chega uma marca nova. Chega as marcas orientais, elas estão chegando aí com força, né? Os famosos chineses estão chegando aí com bastante qualidade também, né? Acho que hoje em dia a gente não pode ter mais esse tipo de preconceito que tinha lá no passado com produto chinês, que o pessoal chinês se aprimorou bastante e tá vindo aí forte, com bastante marca. Mas ainda não passaram as tradicionais, tá? As tradicionais ainda estão líder de mercado aí. E o processador e memória desses coletores? Nos permite uma operação rápida? Vai variar também do modelo. Isso aqui, na verdade, as próprias fabricantes tratam isso aqui como um computador móvel. Eles nem falam que é um coletor, é um computador, porque ele processa informação, transmite, recebe, devolve informação. Então ele tem que ter um processador que suporte todas as informações, rodar os aplicativos dos sistemas, né,
interligado com os servidores lá, os WMS, os ERPs. Então ele tem que ter processamento e memória para poder aguentar todo esse trabalho que ele vai ter, né? E a tela, né? Eu vi que tem uns, aparentemente a tela são um pouquinho maior, outro um pouquinho menor, né? Como é que funciona essa tela dele? A qualidade também de imagem, né? A qualidade é muito boa, né? E o tamanho da tela, mais uma vez, vai variar mediante qual a necessidade. Vamos pegar o exemplo desse cara aqui. Ele tem uma tela, a tela é touch também, tem o teclado. Esse cara aqui é um de longa distância, geralmente utilizado em CDs. Esse outro aqui é um full touch, ele já não tem teclado físico, ele é todo na tela. Esse aqui também tem teclado. Esse aqui já não tem teclado também, é full touch. Então varia muito da informação, né? É lógico que para cada tipo de coletor a informação tem que ser otimizada para caber na tela. Se for uma tela muito pequena, talvez dificulte ali a leitura do operador, mas geralmente aí hoje a grande maioria é entre 4 e 5 polegadas de trabalho nos leitores. Alguns são maiores, por exemplo, esse aqui é o do meu uso pessoal aqui, é um coletor de dados, ele se assemelha muito ao celular, inclusive ele é um celular porque ele tem entrada de chip, então posso fazer, receber ligação, usar os dados móveis, instalar aplicativo, fazer a leitura e usar ele como se fosse um telefone normal. É bem assemelhado a um telefone. E Android. E Android. E a duração da bateria? Acho que esse é um questionamento que aparece muito, né? Por conta dos turnos e demandas de trabalho. Vamos lá. Alguns modelos específicos que, vamos dizer assim, que trabalham quase que ininterruptamente, vamos dizer assim, eles têm uma bateria maior. Alguns fabricantes oferecem possibilidade de você comprar uma bateria ainda com uma capacidade maior. Exemplo, tá? Ele vem com uma bateria de 4.000 mAh, o fabricante tem um opcional para 6.000 mAh. Você consegue comprar uma bateria sobressalente com uma capacidade maior. E para casos extremos, né, de uso, vamos dizer assim, sem parar, existe uma questão que eles chamam de hot swap, que é a troca da bateria, troca quente, vamos traduzir ao pé da letra. Então você tá com o leitor lá trabalhando, o operador viu que a bateria tá acabando, o que que ele faz? Ele simplesmente, esse aqui, ó, tá ligado, ele tira a bateria, pega uma bateria que tá lá carregando, coloca no equipamento e ele continua funcionando, ele tá ligado. Então, ou seja, ele não precisa ter o tempo de desligar, fazer o login lá no sistema, esperar logar e continuar o trabalho. É o tempo dele tirar a bateria, colocar uma outra e voltar a trabalhar, a ler a informação. Então a bateria vai variar muito aí do uso, mas seguramente qualquer um desses aqui, a bateria aguenta aí um turno aí de 8 a 10 horas ininterruptamente. Legal. Agora, pensando no tipo de operação, né? Como a gente consegue saber aí qual coletor desses que você já nos mostrou vai se adequar melhor à minha operação, seja ela logística, de varejo ou mesmo na indústria? Cada coletor, ele vai atender uma determinada função específica, né? Ou uma gama de função. Imagina que, por exemplo, esse cara aqui, um MC33 da Zebra, ele é muito usado em logística, em galpões de CD, devido à resistência dele, à durabilidade da bateria, algumas funções. Ele já não é usado, de repente, por exemplo, num supermercado para fazer um inventário, porque você precisa ficar movimentando muito a mão, então ele fica basicamente preso ali na mão do operador, ele só faz a leitura. Não é um indicado, né? E o custo dele também é um custo maior, sendo que, por exemplo, para um varejo, para um supermercado, para uma farmácia, uma loja de material de construção, essa pessoa aqui atende perfeitamente, onde as pessoas têm um cuidado a mais. Lá no CD a gente tem muito caso de atropelamento de coletor com empilhadeira, resistência à queda, ele é muito mais resistente. Esse cara aqui, por exemplo, ele é um coletor resistente e cold ao mesmo tempo. O que é cold? Você consegue trabalhar ele dentro de câmeras frias, câmeras a menos 20, menos 30 graus, você consegue trabalhar ele sem nenhum tipo de problema. Ao contrário desse aqui, por exemplo, esse aqui ele não consegue trabalhar, ele não foi desenvolvido para isso. Você vai falar assim, mas eu levo ele lá dentro e ele funciona. Ok, mas em um dado momento ele vai dar problema, porque nesse entra e sai da câmera, ele condensa internamente, aí as peças umidificam e aí você tem um problema de curto-circuito, você vai acabar perdendo o coletor. Ao passo que se você tiver um cara que foi projetado para isso, você não vai ter esse tipo de problema. Eu
pela vida toda trabalhei no varejo, né? E normalmente acaba utilizando um coletor para tudo. Você faz inventário de loja, você faz inventário de estoque, você faz inventário em câmera fria, você faz inventário de ativo, você conta tudo com um coletor só, com o mesmo coletor, e não tem esse cuidado de identificar, né, para qual destino, né, qual que é a aplicabilidade para que se é feito o coletor, para que você ganhe essa produtividade. Então, às vezes nos falta, né, esse trabalho mais consultivo, né, de alguém que é especialista para direcionar, olha, para essa operação o ideal seria utilizar esse coletor de dados, né, porque você vai ganhar produtividade e longevidade do produto também, né. Eu imagino que fazer uma manutenção, utilizar assistência técnica para um produto desse não seja um custo com valor menor, né, então o investimento é muito alto, então é interessante você utilizar para que realmente ele foi criado, né. Sim, existem coletores também que são para, que eles chamam de ambientes classificados, produtos que têm algum tipo de perigo, combustível, produtos sensíveis a qualquer ou variação de temperatura, alguma coisa. Então o coletor ele é estudado tanto, por exemplo, para a bateria, diferente de um celular, para a bateria não explodir, não pegar fogo. Existem várias situações que o coletor é desenvolvido para atender aquela determinada situação. Se você for errado, pode dar problema para você lá na frente. No primeiro contato aqui do cliente, a gente tenta extrair as informações para oferecer aquele produto que vai se encaixar perfeitamente dentro do que o cliente necessita. Às vezes o cliente não tem essa visão, ele quer comprar sempre o que é mais barato, mas nem sempre o que é mais barato é o que vai atender e nem sempre o que é mais caro é melhor e também vai atender o cliente. O ideal é casar a informação e saber, esse produto foi dimensionado e ele vai te atender. Se passar a empresa crescer, movimento, aí é um passo futuro, né? Porque a ideia de colocar o coletor é sempre fazer a empresa crescer degrau a degrau e fazer uma empresa grande. Essa é a ideia. A gente iniciou falando de aquisição de coletores, apresentando, né, os coletores que a Valid Code, né, tem aí no seu portfólio, mas se o cliente também quiser conhecer os nossos coletores por intermédio de locação, né, ele também pode fazer isso, né? Pode para ver se realmente vai atender, se é o que ele está procurando, né? Fazer um teste, vamos chamar assim. Ele pode fazer isso, tá? Mas ele não vai fugir do questionamento. A gente precisa entender para que ele vai usar também, né, no que a gente falou anteriormente, para oferecer a locação do item correto. Imagina que ele fala para mim, olha, eu vou usar na câmera fria e eu loco um outro equipamento que não tem a resistência. Problema para mim, que indiquei um produto, ele vai usar lá e vai dar problema e esse prejuízo vai sobrar para mim, porque foi eu que indiquei o produto, entendeu? Mas é possível sim fazer a locação. Geralmente, tá, a Valid Code, quando o cliente nos procura para fazer validações, para fazer testes, a gente fornece o equipamento também, um equipamento, né, para ele fazer a validação inicial ali. Se ele precisar de mais... Luiz, eu fiz um teste com um equipamento, atendeu, é isso que a gente busca. Agora eu quero expandir, eu preciso de 10, vou alocar 10 equipamentos. A gente faz a locação, o cliente coloca lá 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, para depois ele pensar em aquisição, também é possível. Peguem essa dica do Luiz, né? Se vocês procurarem aquisição de coletores ou locação e essa pessoa não fizer essas perguntas iniciais para vocês, acende uma luz, porque essas informações elas são importantes para seguir para um próximo passo, um próximo estágio, tanto na aquisição quanto na locação, né? Então, o ponto de partida é entender quais são essas necessidades e para que vocês vão utilizar aí os coletores de dados. Luiz, e quando a gente fala em custo-benefício, né? Quais são essas marcas hoje que vêm ganhando força? Inicialmente você falou do Android, ainda continua essa fabricação de Windows? Como é que funciona? O que eu tenho em cima da mesa hoje falando são marcas premium, tá? São marcas já consolidadas no mercado, são marcas com nome, já com posicionamento no país, de entrega e qualidade dos equipamentos. E todo dia chega coletores de marcas orientais que estão chegando com boa qualidade e um diferencial de preço. Ele não é uma marca conhecida e talvez por não ter uma marca conhecida, a agressividade de entrar no mercado é preço. Enquanto esse cara aqui de repente custa $400, $500, um asiático aí vai custar $250, $300. No montante é uma diferença, $100
dólares por equipamento, 200 dólares por equipamento, é uma diferença. Então existem marcas que estão chegando aí com boa qualidade, que estão com um preço bem agressivo em relação a marcas premium, né, conhecida no mercado. Quando eu compro isso, muitas vezes não é aqui do Brasil, né? Esses produtos, eles têm garantia? Como é que funciona isso? Pontos a se atentar sobre essa questão de equipamentos, vamos dizer, com um custo bem agressivo. Se atentar se a marca tem representação no Brasil, algumas não têm representação, e aí se tiver problema você vai buscar quem? A informação. Verificar se o produto tem certificação Anatel, tá? Esse é um outro ponto. Muitas empresas aí que trazem esses equipamentos, traz o equipamento e coloca no mercado sem certificação nenhuma. Se ela te dá garantia e manutenção no Brasil, se ela tem empresas, né, que vão te dar a garantia, qual o tempo de garantia, buscar realmente informações, porque de repente você fala assim, pô, achei um coletor aqui barato. Aí você compra, deu ali 6 meses, ele bichou, pifou, aí você não encontra a peça de reposição, não encontra a manutenção, não encontra o fabricante, você perdeu aquele dinheiro, porque se o equipamento não vai funcionar, esquece. Como que você vai ter essa informação? Eu acho que isso que eu falei é válido não só para coletor, para qualquer item que você for comprar. O investimento que você faz, ele tem que ter longevidade e se pagar, né? Então você investiu num equipamento desse, quantos anos esse equipamento vai durar na sua operação? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Aí também vai depender de como os seus colaboradores utilizam o equipamento, se tratam bem o equipamento, guardam, fazem o uso correto, guarda, enfim. Só para você ter uma ideia, tem clientes que usam esse modelo aqui, ó, é um modelo já bem antigo, que roda o Windows, que já tem mais de 15 anos e ainda está funcionando em sistemas legados, né? Só que o Windows caiu em desuso, mas o sistema do cliente ainda se conecta com ele se conecta com o sistema do cliente e está utilizando há 15 anos. Imagina, 15 anos atrás, a pessoa fez um investimento nesse equipamento e ainda está usando. E eu digo que se tiver um investimento num equipamento hoje e ele cuidar, tiver armazenagem correta, utilização correta, carregamento correto e os funcionários forem cuidadosos, pode colocar aí que 15 anos o equipamento vai estar funcionando. Dá para usar um smartphone, um celular aqui no lugar de um coletor desse? Dá para usar, mas ciente que não é a mesma coisa. O celular, ele usa a câmera para fazer a leitura tanto do código de barras ou do QR Code, e ele tem um tempo de processamento um pouco mais lento. Se for uma situação que você precisa fazer ali uma coleta, 20, 30 itens, sei lá, a cada mês, tranquilo, você não tem por que investir num coletor, isso vai te atender. Agora imagina se você tem uma quantidade gigantesca de produtos que você precisa fazer a leitura, um ciclo semanal, mensal, trimestral, quinzenal. Cara, o seu tempo de execução dessa tarefa, ele vai ser muito mais extenso com o celular. O celular, ele não foi desenvolvido para esse tipo de função. Vamos dizer que ele é adaptado para isso, mas ele não foi desenvolvido. Ao passo que no coletor, ele tem um equipamento que foi desenvolvido para ele ter esse tipo de leitura muito mais rápido e já te dá essa informação. Um exemplo, vamos dizer que para cada leitura você demore 3 a 4 segundos e aqui você demora menos de 1 segundo para ler, faz a diferença aí, 1.000 coletas, 2.000 coletas, 3.000 coletas, o quanto tempo que você não vai ter. A bateria do celular vai acabar, você vai ter que pôr ele lá para carregar, porque hoje a maioria dos celulares não solta a bateria. Exemplo desse aqui que eu mostrei para vocês, ó, ele troca a bateria. Eu consigo abrir aqui, eu tiro a bateria dele, ó, consigo pegar uma outra e colocar. Diferente dos celulares hoje em dia. Hoje em dia você não consegue fazer isso. Não tem mais celular com bateria removível. Vai ter que parar a operação, colocar ele na tomada lá e esperar ele carregar. Imagina o seguinte, você tem que levar 10 caixas. 10 caixas pequenas, vai? Vamos se dizer, sei lá, um suco aqui, ó. Vamos pegar um suco como exemplo. Você precisa levar 10 sucos. Você consegue colocar 10 caixinhas dessa aqui num carro e levar. Tranquilo, o carro vai levar. Agora, se você tiver que levar 10.000 caixas dessas, você consegue colocar no carro e levar? Não, você vai precisar de um caminhão. Então, a ferramenta está aí. Você vai precisar de um produto que vai atender a sua demanda, a sua necessidade. Então, é basicamente isso. Se você precisar fazer um pequeno, o celular vai atender. Agora, a partir do momento que você precisar de um grande volume, o celular já não te atende. Esses coletores, né, eles são conectados, a gente utiliza a rede muitas vezes da própria loja, da indústria. Eles são seguros? Sim, são seguros, tá? Existem ferramentas auxiliares ainda que aumentam mais a segurança
do coletor, você colocar um MDM, você colocar uma VPN, que aí ele só acessa dentro de uma rede privada, que aumenta mais a segurança, mas sim, hoje os coletores são bem seguros, diferente do Windows aí que já teve problema, né? Por isso que foi descontinuado, mas hoje cada dia que passa os coletores estão mais seguros. E se você tivesse que deixar agora, né, uma dica de ouro para quem está decidindo, quem está procurando e que precisa aí fazer aquisição ou locação de um coletor, né? Qual seria essa dica de ouro aí? A dica de ouro é: procure quem tem conhecimento no mercado para você ter informação. Só de achismo não vai funcionar. Procure quem tem conhecimento, quem trabalha com isso no dia a dia, está antenado com as novas tecnologias e com o que está no mercado, para que possa te oferecer essa consultoria do que adquirir, como adquirir para atender às suas necessidades. ValideCode é uma empresa aí que pode te assessorar nesse processo tanto de escolha, homologação, compra, manutenção e locação também dos coletores de dados. Quem tiver dúvidas aí, entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. Se tiver necessidade de aquisição, locação, manutenção, seja para coletor, impressora de etiquetas, impressoras térmicas, estamos à disposição de vocês aí aqui na ValideCode para te dar o melhor atendimento e te dar o que é melhor para a sua empresa e a sua necessidade. E se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like e compartilhe com quem também precisa de mais eficiência no seu dia a dia. Siga a gente nas redes sociais e fique por dentro das novidades. Até uma próxima. Valeu, Luiz. Até a próxima. Obrigado, Ale.